Qual a sua opinião sobre pesquisa eleitoral? Muitos divergem, hein? Uns acreditam, outros não acreditam. Já visto que as pesquisas erraram muito no primeiro turno. E Josival, qual a opinião de Josival Pereira? Ainda dá para acreditar em pesquisa, Josival? Pode-se acreditar sempre. Eu fiz vários estudos sobre essa história do resultado das eleições e das pesquisas aqui no Brasil. E é interessante, eu acho que é preciso acreditar nas pesquisas. E eu até nem avalio assim. Veja bem, o que é que você vai colocar? Essa é a discussão. Que tipo de erro foi colocado na pesquisa? Um erro de má-fé. Os próprios políticos trabalham com isso. São vários os políticos, e aí são institutos ruins. Tem pesquisas contratadas e pesquisas encomendadas. Então, quando você encomenda uma pesquisa e tal. Mas no caso da maioria dos institutos, você não vê resultado manipulado, encomendado, de má fé. Talvez as pesquisas que davam até vitória de Bolsonaro no primeiro turno são as mais graves para serem estudadas. O segundo erro, que às vezes é preciso se discutir se houve ou não houve no Instituto, é, por exemplo, o erro de metodologia. O Instituto faz ou erra na distribuição dos segmentos sociais. E o terceiro problema são erros dos números das pesquisas, porque pesquisa não é resultado eleitoral. Então, erro nos prognósticos. E aí é preciso ver o que aconteceu, qual a movimentação que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias, numa campanha eleitoral. No Brasil, tem ocorrido muito de um grande número de eleitores se decidir nas últimas 48 horas. E é preciso que os institutos tenham um mecanismo, talvez, de detectar essa movimentação que eles não detectam. Nessa eleição mesmo, por exemplo, os institutos não detectaram que o eleitor de Ciro Gomes, ao invés de migrar para Lula, que era de esquerda, migrou para Bolsonaro. E antecipou um voto que seria do segundo turno por causa da campanha que Lula estava fazendo, que a campanha Lula estava fazendo, que era o voto útil. Com raiva da história do voto útil, muita gente migrou na última hora. Por que eu vou votar em Ciro agora e deixar para votar em Bolsonaro no segundo turno se eu já posso resolver agora? Então, fez isso, houve muita movimentação. Em São Paulo, sobretudo, nos últimos debates, o candidato Fernando Haddad atacou muito o candidato do PSDB. E em São Paulo, se as pessoas se lembram, a luta histórica lá em São Paulo é entre PT e PSDB, 30 anos. Foi o PSDB que criou o antipetismo, o que ajudou a criar o antipetismo em São Paulo. Quando Fernando Haddad criticou no último debate da Globo muito fortemente o candidato do PSDB, alimentou o antipetismo, fez renascer o antipetismo. E veio uma votação muito forte em São Paulo contra o PT. Então são situações dessa natureza que as pesquisas não conseguem aquilatar. Por quê? Porque no Brasil há uma movimentação dos eleitores na última hora. É diferente de eleições em outros países, na Europa, na União Europeia, em que os institutos, como não é esse movimento de última hora, o eleitor é consciente, não muda, então você consegue ter um resultado, ter um prognóstico parecido com o resultado. Ocorreu em algumas eleições aqui na América Latina. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, os institutos de pesquisa não estão conseguindo verificar essa movimentação de última hora. É um erro dos institutos? Não, não é um erro dos institutos. Política não é aritmética, não vai ser, e não vai ser um prognóstico que vai dar resultado. Tem muita gente, por exemplo, com raiva dos institutos de pesquisa, porque essa radicalização faz com que tenha antipatia aos institutos de pesquisa. Poderá dar informação errada, equivocada. Mas os institutos de pesquisa acertaram o rumo. Foi isso que aconteceu. Não acertaram os números porque não é eleição. Então, os institutos previam que Bolsonaro estava crescendo, os institutos... Claro, teve alguns institutos que imaginaram que Lula poderia ganhar no primeiro turno. Ontem saiu um estudo do pessoal da Quest, que foi o instituto que mais se aproximou, e eles, nas pesquisas que já fizeram esse ano, depois do segundo turno, eles dizem o seguinte, que Lula só não ganhou no primeiro turno por causa da abstenção.
Se a abstenção tivesse sido menor, Lula tinha vencido no primeiro turno das eleições, como alguns institutos previam. Então, não houve a rigor um erro dos institutos de pesquisa. Agora, tem também que verificar que neste momento tem duas ou três metodologias que estão sendo aplicadas. E aí é preciso ver o que está acontecendo. Tem vários institutos de pesquisas que fazem a pesquisa por telefone. Esses institutos defendem que a aplicação da pesquisa por telefone, ela consegue ser mais precisa do que a presencial, porque eles conseguem penetrar, por exemplo, nos condomínios de ricos e conseguem também penetrar nas comunidades onde existe o tráfico é mais forte. E tem também a pesquisa presencial, que é a metodologia antiga, a pesquisa presencial, aquela que face a face, que o entrevistado é face a face. São duas metodologias. Tem um problema que o IBGE, como não tem um censo feito, atualizado, pode estar havendo erro na segmentação social. Por exemplo, tem uma divergência sobre qual o número de evangélicos no Brasil. O Datafolha bota que o Brasil tem 30% do eleitorado brasileiro é evangélico, mas pela IBGE é pouco mais de 20%. Então, o instituto que usa uma metodologia dessa pode acabar, então, dando resultado diferente. Os institutos não estão errando de má fé, nem estão errando por metodologia. As metodologias, elas estão aí para serem provadas. Agora, tem dado números diferentes por conta de uma movimentação do eleitor de última hora, o que é natural num país como o nosso, que não tem ainda uma consciência programática, que os partidos são... na Europa é possível você saber quanto cada partido já tem ou pode ter na campanha só um eleitoral. detalhe, aproveitando sua participação, falando de pesquisa, já foram divulgadas pesquisas nesse segundo turno, mostrando ainda a liderança de Lula e uma disputa acirrada com Bolsonaro. É possível haver uma mudança nesses números no dia da eleição, já que a pesquisa ela não é, como você já disse, uma antecipação de uma eleição, e sim uma projeção daquele momento? Veja bem, agora vai haver um pouquinho mais segurança, porque só são dois candidatos, e os dois são muito antagônicos, né? São muito diferentes. É diferente do que ocorreu com vários candidatos, inclusive alguns candidatos que o eleitor tinha vontade de votar, mas sabia que ele não passaria para o segundo turno, então tinha uma possibilidade de mudar. Agora, eu acho que a margem de mudança é menor, mas elas vão continuar existindo. Uma declaração de um candidato, uma participação no debate. Vejamos, por exemplo, que com a realização do primeiro debate, Simone Tebet, que tinha 2% ali, passou para 5%, Ciro saiu de 7% para 9%, enfim, quer dizer, um debate altera. Então é possível essa alteração. O último debate da Globo, faltando 2 dias, 3 dias para fazer, na quinta-feira, faltando, enfim, pode alterar tudo. O eleitor tem uma margem do eleitor, uma parte do eleitor, embora, por exemplo, já 90% dos eleitores digam que já estão definidos, mas ainda tem uma margem de manobra. 1, 2, 3 pontos altera o resultado das eleições.